Agora, eu posso te pedir um presente? Você não vai precisar gastar nada. Vocês só vão me dar, né, se eu pedir, né? Vocês não sabem o que é? Eu quero pedir pelos próximos minutos, 20, 25, 30, não, 20, a atenção de vocês de presente. Podem fazer isso? Podem deixar o cansaço um pouquinho de lado? Só por mais 20 minutinhos? Talvez 25, mas... Tá bom? Tá bom. Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel aqui? Todo mundo, né? E algo que é muito interessante na história de Daniel, gente... Na verdade, na Bíblia existem vários personagens, né? Tem José, tem o próprio Daniel, tem Moisés, tem Abraão, tem Jacó, tem Pedro, tem Mateus. Mas dos personagens bíblicos, o que eu mais admiro é Daniel. Mas sabe a admiração que é você ouvir sobre a história, ler a história e falar, nossa, que cara legal, que cara top. Esse tipo de admiração, tipo, nossa, Deus, quando eu chegar lá no céu, se bem que no meu caso vai ter uma lista de gente que eu quero ver, da Bíblia, mas Daniel com certeza está nessa lista. Porque se você folhear a sua Bíblia, não só folhear, se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só vão ter duas pessoas, além de Jesus, obviamente, que a Bíblia não cita nada contra eles. Que a Bíblia não revela nenhum mau caminho, nenhum mau preceito. E um deles é Daniel. Se vocês lerem sobre Daniel, vocês não vão ver em nenhum momento algo negativo sobre a vida de Daniel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou. Moisés, o amigo de Deus, coitado de Moisés, ficou muito nervoso, um dia tascou-se ali a vara, o cajado dele na pedra e não entrou em Canaã. Coitado. Irou-se. Mas Daniel não. Daniel era um rapaz, um jovem, não passava nem dos seus 30 e poucos anos. E o máximo da história de Daniel era que Daniel era um jovem que estava longe da civilização dele, longe da família dele. E só para você entender, eu preciso te dar um contexto de pelo menos 3 minutinhos. Israel, o povo hebreu, depois de ter saído do Egito, chegaram em Canaã, liderados por Josué. Depois que chegaram em Canaã, gente, eles ficaram por 300 anos, 3 gerações, né, 3 centenas de anos, caindo e se levantando, caindo e se levantando, caindo e se levantando. O erro desse povo que agora estava na terra prometida era deixar o Deus deles de lado e perambular pelas demais religiões, pelos deuses da época. E Deus, misericordioso como é, então começa a levantar profetas, que nós conhecemos hoje como os profetas maiores e menores, pelos graus de profecias. Então Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ageu, Deus levanta Malaquias, Deus levanta Neemias, Zacarias, Abacuque. Levanta os juízes, levantou Gideão, levantou Sansão, levantou Débora, levantou muita gente. Só que sempre que essas pessoas morriam, o povo voltava à vida de pecado.
Então Deus, que assim como todo bom pai um dia cansa de falar para o seu filho, quem é o pai e a mãe que uma hora cansa quando o filho desobedece muito? Eu não levanto porque eu não sou mãe, né? Mas quando meu sobrinho me obedece, gente, Deus cansou. Então Deus para com o povo. E como Deus, que era o Deus protetor do povo, para com eles, o povo fica desprotegido. Então se levanta um homem chamado Nabucodonosor. Quem? Nabucodonosor. Que nome feio, né? Levanta ele na Babilônia. Na época, a Babilônia era dos maiores impérios em potência política, religiosa e financeira. Nabucodonosor era o cara, o rei das nações, poderoso. Todo mundo tinha medo de Nabucodonosor. E uma coisa que é interessante no rei Nabucodonosor é que ele era um conquistador. Ele conquistava as terras que ele ia, ele conquistava as cidades que ele queria, ele conquistava os reinos que ele queria. E ele ouve falar de um pequeno país, pequeno povo, Israel. E ouve falar que Israel está fraco. E como ele era um conquistador, ele sabia de certinho aonde atacar as nações, para quebrar as nações. Quando era uma nação monárquica, né, dirigido por reis, quem que ele atacava? O palácio. Rendeu o rei, rendeu toda a nação. No caso do povo hebreu, quem que Nabucodonosor vai atacar? Não era um povo ainda monárquico. Era um povo teocrático. Somente Deus governava eles. Então Nabucodonosor resolve então atacar o templo de Jerusalém. E é onde ele quebra tudo. E se você conhece um pouquinho da história, você vai lembrar que ele matou todos os sacerdotes, todos os sacerdotes, levitas, todos os que serviam em todo o templo. Matou todo mundo. Na cidade, ele arrastou todo mundo da cidade e levou cativo os mais inteligentes, os mais nobres e os mais bonitos. Então, imagina, porque ficou um povo ali, né? Então, ficou os mais feinhos para trás. Feinho não, os envolvidos de beleza. Ficou os menos inteligentes. Ficou os mais pobrinhos, ficou para trás. Israel ficou na miséria. E o povo foi levado cativo. Sabe quanto tempo durou o cativeiro do povo, gente? 70 anos. Agora, você está contextualizado, a gente vai falar de Daniel. E nesse grupo de pessoas que foi levado cativo até a Babilônia, estava quem? Estava Daniel. Daniel, então, é separado como um dos mais inteligentes, como um dos mais belos. Fico imaginando Daniel. E aí o rei dá um decreto lá para um dos serviçais dele, ó. Fala para esses meninos comerem do melhor do meu palácio. Tudo que eu comer, eles vão comer também. Tudo que eu beber, eles vão beber também. Você vai cuidar muito bem deles. Porque daqui 3 anos eles vão servir a minha corte. Então eu preciso que eles sejam muito bonitos, belos, que eles sejam muito inteligentes. Então, toda a ciência aqui da Babilônia eles precisam saber. E é onde a gente chega aqui no versículo que a gente leu. Eles chegam em Daniel e falam: Daniel, você precisa se alimentar com esse banquete. E aqui, gente, nessa introdução, eu quero passar para vocês alguns passos para a gente ter um coração incendiado pelo Espírito Santo.
Tá bom? Então, o primeiro passo foi o que Daniel fez aqui, ó. Resolveu Daniel. Fran, põe na NVI, por favor. Daniel, contudo, decidiu. Posicionamento. Daniel era um jovem posicionado. Era um homem, um rapaz posicionado. Era uma pessoa posicionada. Daniel decidiu. Gente, ó, Daniel estava longe dos pais dele. Daniel estava longe do Deus dele, né? Daniel estava longe da cultura dele, ele podia ceder, mas Daniel não cedeu. Daniel decidiu se posicionar. Então, o primeiro passo para ter um coração cheio do fogo, da chama do Espírito Santo é santidade. Santidade. O que é santidade? Geralmente, gente, eu converso com jovens, e jovens são meio doidos da cabeça, né? Meio estranho às vezes. Que alguns definem santidade como perfeição. Outros como santidade não se pode fazer nada. A palavra santidade, a sua etimologia, a sua raiz hebraica, né, ali, sua palavra original é kadosh, K-A-D-O-S-H, kadosh, santo. É o que separa-se. Então, santidade é você ser alguém separado. As primeiras coisas que Deus separou foram as coisas, os utensílios do tabernáculo de Moisés, foram os utensílios do templo. Eram coisas separadas, eram coisas santificadas. Por quê? Porque estavam separadas ao serviço exclusivo e único de Deus. Então, santidade para nós é o quê? Sermos pessoas separadas. Estão entendendo? Mas separado do quê? Para quê? Para onde? Horas. Separados para Deus, separados do mundo e para viver algo que a gente se refere às promessas de Deus. Uma pessoa santa não é uma pessoa alienada. Não é uma pessoa que não pode nada. Muito pelo contrário, é uma pessoa que pode tudo, mas nem tudo a convém. E ela tem esse entendimento. Uma pessoa que vive a santidade no seu dia a dia é aquela pessoa que entende que tudo que ela faz agora é para louvor, honra e glória do Deus que ela serve. Então, se eu estudo para a glória de Deus. Se eu trabalho, seja qual for o meu trabalho, eu trabalho para a glória de Deus. Se eu dirijo, se eu ando de bicicleta, é para a glória de Deus, porque eu sou separada para Ele. As minhas conversas são para a glória de Deus. Os meus relacionamentos são separados, portanto, são para a glória de Deus. Santidade. Nos falta nessa geração pessoas posicionadas em santidade. Santidade no pensar, no agir, gente, no falar. Nos falta posição em muitas áreas das nossas vidas. Vocês estão entendendo? Vamos lá, vamos caminhar. O segundo ponto para se ser santo, cheio ali do fogo, da unção ali do Espírito Santo, está lá no capítulo 3, no verso 4 e ao 6. 3, do 4 ao 6. Vocês vão ler até o 6, vamos lá. 1, 2, 3, vai.
Segundo ponto, para nós sermos cheios ali, com o coração queimando ali por amor ao Senhor, é não nos prostrarmos diante dos ídolos. Além de Daniel, outros jovens também foram levados de Israel para a Babilônia. Entre eles está Misael, Ananias, quem que é o outro? E Azarias. Para quem não sabe quem é, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já tinha passado muitos anos que eles estavam ali. E entre os jovens mais belos já tinha passado aqueles 3 anos de treinamento. Então, Daniel tinha sido promovido a governador de algumas províncias da Babilônia. Daniel chegou a governador, gente, olha só. E os seus amigos, esses outros 3, chegaram a chefes de províncias. E aí, o rei então dá um decreto. Levanta uma imagem enorme. E ele manda, né? Ele dá um decreto, ó. Todas as vezes que a banda tocar, todo mundo vai parar e vai se curvar diante dessa estátua. E rola isso. Começa a tocar. Só que aí, só para você ter uma noção, assim, aquela estátua ela foi levantada bem no meio da cidade. Bem no meio. Era uma estátua que era tão alta ao ponto de muitas outras cidadelas, cidadezinhas pequenas, conseguirem enxergar mesmo de longe. Era enorme, grandona. E o som era tão alto que todo mundo ouvia. E aí começou a tocar, e você começa a imaginar, então, toda uma população, toda uma cidade se levantando e se ajoelhando. Toda uma cidade. E do nada só ficam 3 em pé, que são esses 3 aí. E aí, quero ler com vocês. Vai no 7, Fran. Olha aqui, ó. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda a espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ao rei ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, muito instrumento, vai para o 11. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos a ti, ó rei. Os fofoqueiros, né? Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor ficou endemoniado, ficou bravão. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, a fim de que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Agora, gente, presta atenção na resposta dos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos
diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Ora o 18. Mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Aí que ele ficou endemoniado mesmo, gente. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Volta lá em Fran, então, no 17. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. Gente, ele já estava há muito tempo longe. Mas em nenhum momento o coração deles se afastou do Deus a quem eles serviam. O coração deles, assim como o de Daniel, era um coração posicionado, não somente em qualquer coisa, mas principalmente na fé em Deus, no Deus que eles serviam. E era um Deus, gente, e o Senhor ele já não falava há muito tempo. Há muito tempo o Senhor já não se manifestava. Mas eles cresceram ouvindo sobre um Deus que livrava o povo do Egito. Eles cresceram ouvindo sobre um Deus que levantou, que fez ir pragas e que destruiu as pragas. Ele ouviu falar de um Deus que quando o povo dele estava no deserto, no sol ali escaldante, fez uma fumaça, uma sombra, uma coluna, uma nuvem, encobrir eles, então eles não tomavam sol, como se estivessem num ar-condicionado. À noite, quando era muito frio, aquela mesma coluna ficava quentinha para aquecer eles, então eles cresceram ouvindo sobre esse Deus. O coração deles não fraquejou, eles se posicionaram. Eles só ouviram falar e agora fica a lição para a gente. Nós, irmãos, nós não só apenas ouvimos falar. Nós temos o privilégio do Senhor habitar em nós. Nós temos o privilégio, irmãos, de ver o Senhor se manifestando. Nós temos o privilégio de vivenciar milagres todos os dias das nossas vidas. Só de estarmos aqui hoje já é um milagre. E quando precisamos nos posicionar, a gente não se posiciona. Temos erguido deuses, Vera? Sim. Temos nos prostrado diante de deuses? Sim, irmãos, nós temos nos prostrado. Sabe qual que é o maior Deus dessa geração? O amor a si mesmo. O ego. O que é mais pregado por aí, gente? Eu que trabalho há alguns anos já com jovens, que acompanho e que converso com jovens quase todo dia. Todo dia. A frase que eles mais me falam é: Vera, as pessoas estão falando para eu me amar mais. Meu corpo, minhas regras. Os meus próprios pensamentos, eu preciso correr atrás dos meus sonhos, dos meus planos. Eu. Entenda, irmãos, eu não estou falando para você não correr atrás dos seus sonhos, você deve. Não é que você deva se deixar de lado, você deve se cuidar. Deve sim. Se amar, sim. Mas em primeiro lugar, gente, é o amor ao Senhor. Entender que eu o amo, entender que nesse amor meu por Ele, Ele vai me amar mais ainda, me encontrar nele, encontrar minha identidade no Senhor. É muita gente frustrada porque não tem uma identidade no Senhor. É muita gente amante de si mesma porque não tem uma intimidade com o seu Senhor. Eles resolveram não se contaminar. E por fim, para a gente orar,
Vai no 19, Fran. No 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Então, os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados. Gente, eles foram amarrados. E atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram eles. Então o soldado foi levar, ele morreu. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Esses quem? Os 3. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens amarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada. Imagina a cena, ele assim, com medo, né, de pegar fogo também, assim, tentando, fechando o olho assim, para ver se ele estava enxergando certinho. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e ele gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Gente, ele já reconheceu Deus como Deus Altíssimo. Saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Imagina eles saindo posudos, desfilando no meio do fogo. Ai. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Não tinha. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar os deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei fez de Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Por fim, gente, e você fica de pé para a gente orar? Santidade não se prostrar diante de deuses e, por fim, uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida com Ele, cultivar momentos com o Senhor. Ser alguém que, por onde você passar, você levar o nome do Senhor que você serve. Já pensou? Olha, eu não creio em Deus, mas agora eu creio no Deus do Douglas. Olha, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas o Deus da Yasmin, Ele faz. Irmãos, o nosso Deus, Ele faz. Então, que você mantenha nessa noite, igreja, um coração em chamas pelo seu Senhor. Queira habitar nessa presença.
Seja louco igual Pedro, quando Jesus levou ele lá no Monte da Transfiguração. Jesus se mostrou na sua forma ali, aleluiado para Pedro. E junto com Jesus estava Elias e desceu também Moisés. E Pedro ficou tão absurdamente maravilhado com aquilo que ele estava vendo, que Pedro falou assim: Senhor, não vamos embora não. Deixa eu montar uma tenda aqui, vamos morar aqui. Vamos ficar aqui. Porque quando nós somos cheios da presença, irmãos, nós não queremos e não reconhecemos outro lugar melhor. Porque a presença do Senhor é o melhor lugar para estarmos. Feche seus olhos.